Sou muito recém-formado. Ainda não tenho um consultório. Tenho muito o que aprender, mas eu não sei onde começar. Como que eu vou começar? Eu já tenho consultório, mas não me sinto realizado. Olá a todos, sou Sandra Fabiano e hoje eu quero conversar com você, que está recentemente formado, e com você também, que já tem um tempo de atuação clínica, mas não se sente valorizado ou bem remunerado. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Nesses muitos anos de docência, mais de 20 anos entre mestrado e especialização, eu dou aula para muitos recém-formados e a queixa sempre é a mesma. Na faculdade se dá muita técnica, mas não se ensina a gerir a carreira. Quando a gente sai, a gente fica perdido, sem saber o que fazer. Olha, também já fui recém-formada. E mesmo nos 1, 2, 3 primeiros anos da minha carreira, eu não sabia como deslanchar minha carreira. O que eu vou fazer? Sabe o que eu fiz? Vou falar para vocês. Fui estudar novamente. Não tem outra receita. Essa é a resposta. Para quem quer saber como começar, ou quem quer ser mais realizado, mais valorizado, ou ser mais remunerado, mais bem remunerado. Na verdade, é você se reciclando, abrindo um leque de opções na sua vida, na sua carreira. O sucesso vem com o tempo. Não é difícil, é questão de persistência, é transformar sonhos em metas. É pôr a mão na massa, é dar o primeiro passo. A educação, não tenho dúvida nenhuma, é um investimento de retorno garantido. Quando eu terminei, vou contar para vocês outra história, quando eu terminei a minha especialização em periodontia, olha que foi uma especialização, eu ainda não morava no Rio, hoje eu moro no Rio. Eu morava em Barra Mansa, que é estado do Rio, e eu fazia uma viagem 2 vezes por semana, eu com outra amiga de Volta Redonda, tenho muita saudade, a Bebel, a gente fazia sacrifício, né? Nossos pais se revezavam para pegar a gente na rodoviária, a gente não dirigia de madrugada, que era um dia da semana, era noite, tarde e noite, e a gente fez sacrifício, nós estudamos, nós nos dedicamos, e olha, eu tive uma das primeiras grandes lições da minha vida, lições de vida na minha vida, de que o que vale é o sacrifício, o que vale é sonhar, o que vale é fazer a coisa bem feita. Foi quando eu acabei o curso, que eu fui convidada pelo coordenador da equipe do curso de especialização em periodontia a ficar na equipe. E assim sucessivamente na minha vida. A mesma coisa aconteceu quando eu acabei meu mestrado em Campinas. Eu já era casada, eu ia todo mês, ficava quase uma semana em Campinas estudando. E quando eu acabei, eu também fui convidada a ficar na equipe. Então, assim, a primeira lição foi essa, que nada é sem sacrifício, sem, às vezes, sacrificar alguma coisa, até mesmo da nossa vida pessoal, em prol da educação, de um sonho, né? De melhorar a carreira, de ter uma meta, de transformar aquele sonho em meta. Nada é sem sacrifício. A gente consegue, mas tem que ser persistente, né? Tem que estudar. Então a minha resposta para quem pensa que o que eu tenho que fazer para deslanchar minha carreira, ou o que eu tenho que fazer para ser mais valorizado, para ser mais remunerado, é realmente a educação. Não tem outra solução, é a educação. Quando eu fiz o mestrado em Campinas, logo que eu acabei, fiquei como professora, e um tempo depois o coordenador, na época o reitor, me ofereceu o cargo de professora coordenadora de um curso de especialização no Rio, que era o meu sonho, eu queria ficar em casa, né? Eu ocupo essa posição aqui no Rio há 13 anos, eu sou coordenadora de um curso de especialização em implantodontia, com ênfase em cirurgia plástica periimplantar e regeneração óssea guiada.
Mais uma vez eu te digo, foi fruto da dedicação. E assim é a vida, para tudo que a gente faz. Hoje, a turma de hoje eu acho que tem uma certa facilidade. Já tinha um pouco antes da pandemia e reforçou com a pandemia. A web cresceu, os cursos online cresceram, simpósios, palestras, cursos, educação continuada, muita coisa cresceu. Veio para ficar. Realmente veio para ficar, né? Você hoje não precisa se deslocar onde você vai ter mais custo, vai ter o custo de estadia, o custo de alimentação, você pode estudar. Não tem outra solução, é essa a solução, gente, não tem outra receita. Uma pergunta que eu sempre faço: o dentista se forma para quê? Para fazer o quê? Bem, na minha concepção, é para promover a saúde bucal do paciente e, consequentemente, a sua saúde geral. É cuidar do paciente, nós nos formamos para cuidar do paciente. Mas, sob certas circunstâncias, se um dente é dado como perdido, é diagnosticado como perdido, nós temos que fazer a extração desse elemento dentário. A prevenção primária já falhou. Que é aquela prevenção onde você previne realmente a doença. Ou a prevenção secundária, quando o dente está com algum problema, começa com alguma doença ou com algum problema, e você age para minimizar o problema. Então, falhou a prevenção primária, falhou a secundária, o dente tem que ser extraído. Mas o dentista ainda tem escolha. A primeira escolha seria fazer uma extração simples, uma extração rotineira, suturar e pronto. A segunda opção seria extrair o dente atraumaticamente com uma técnica flapless, que significa sem retalho, e fazer uma regeneração ou uma técnica de preservação do rebordo alveolar pós-extração, chamada de preservação do rebordo alveolar pós-extração. Você regenera o alvéolo para preservar o alvéolo. Bem, na primeira opção é o jeito errado de fazer. O dente pós-extração, o rebordo alveolar, rapidamente é reabsorvido, é uma reabsorção fisiológica ou uma remodelação, porque o processo alveolar ele permanece enquanto ele é formado com a erupção do dente, permanece enquanto o dente estiver ali. Uma vez extraído, esse osso alveolar vai sofrer essa remodelação e é muito rápida essa remodelação. A literatura nos mostra que nos 3 primeiros meses perde-se 2/3 dessa espessura óssea, desse rebordo, e vai embora. Em um ano, 50% já foi reabsorvido horizontalmente, na espessura. E na altura, após 12 meses, ele já perdeu de 3 a 4,5 milímetros. Então é uma perda muito drástica, é uma perda, se o paciente voltar, procurar o dentista e quiser fazer algum trabalho, seja de prótese ou seja de implante, se for em área estética, vai ser um grande problema, porque a perda óssea é geralmente acompanhada pela perda do tecido mole também. E em áreas estéticas, que é a pré-maxila, a parte vestibular se perde muito rapidamente, ela é muito fina, ela é praticamente composta do osso alveolar propriamente dito. Ela só tem osso alveolar propriamente dito, que é o nosso osso fasciculado. É a lâmina dura que você vê nas radiografias. Ela se remodela, se reabsorve rapidamente.
e nós teremos um problema, o dentista vai ter um problema para reabilitar esse paciente. Em contrapartida, se a técnica da preservação do rebordo alveolar for feita, você vai evitar também que para reabilitar esse paciente tenha que se reconstruir aquele osso que foi perdido. Vamos supor, numa região, a gente vê isso muito, eu dou aula na faculdade, chegam pacientes de menos de 40 anos que foram extrair os dentes da pré-maxila principalmente, ou em áreas posteriores de mandíbula, e você vê uma perda óssea muito grande, gigantesca, é um defeito ósseo. E as cirurgias reconstrutivas, se o paciente for ser reabilitado, elas são cirurgias complexas, são cirurgias mais mórbidas, isso atrasa a finalização da reabilitação desse paciente, porque geralmente você reconstrói o tecido ósseo, depois você reconstrói o tecido mole e vão se passando os meses, né? Então, não é custo-benefício nem para o dentista e nem para o paciente. O paciente, passando por cirurgias mais complexas, ele vai gastar mais. Vão ser cirurgias onde vai ter muito insumo, o dentista também vai gastar mais. São mais horas de cadeira para o paciente, mais horas clínicas gastas pelo dentista. A previsibilidade acaba sendo menor, porque você vai ter que fazer às vezes a segunda cirurgia e às vezes a reconstrução do tecido mole. E normalmente o dentista clínico que poderia ter feito a preservação, porque se o dentista clínico pode e deve fazer a preservação, ele vai mandar para o especialista. O especialista vai saber resolver o problema. Eu tenho um curso de especialização. A gente, como eu falei, a gente sempre recebe pacientes até bem jovens que já perderam muitos dentes e que nós fazemos uma cirurgia de reconstrução para depois instalar implante. São cirurgias que existem, que o especialista aprende e faz. Mas o clínico geral, que geralmente é o primeiro a receber o paciente quando ele está com um problema, ele sente que tem alguma coisa errada na boca, eu acho que eu fraturei um dente, esse dente tá estranho, parece que tá caindo. É o clínico geral que recebe. Se ele não trabalhar com o especialista junto, que é o meu caso, que eu trabalho com uma protesista que é clínica geral, ela já manda direto para mim. Se eu sou um clínico geral que eu não trabalho, eu posso fazer essa preservação. Essa preservação pode ser feita mais tarde, porque a paciente às vezes não vai fazer um implante no ato, na hora, porque a instalação imediata de implantes também é recomendada em alguns casos. Eu acho que é uma maneira de você também prevenir essa reabsorção, essa remodelação, preenchendo o espaço entre o implante e a parede vestibular com biomaterial. Não deixa de ser também uma preservação do rebordo alveolar pós-extrações, os implantes imediatos. Mas se você não é implantodontica, faça. Você pode fazer essa preservação. Mais tarde, se esse paciente precisar, se ele quiser, se ele puder, que às vezes ele não pode naquela época, problemas financeiros, outros problemas qualquer que ele tem, ele não quer fazer agora, mas que o clínico pode fazer, sim, ele pode fazer. Ele pode e deve, né? Ele vai fazer uma coisa que é benefício para ele também, porque ele está abrindo um leque de possibilidades no consultório dele, ele fazendo isso, ele aprendendo essa técnica, e para o paciente nem se fala. São horas de cadeira poupadas, são gastos poupados, muitos benefícios. Quando eu resolvi fazer um trabalho online, você vê que eu resolvi também cair no novo, tá? Falei lá na frente, né? Fazer uma coisa nova. Eu sempre estou querendo fazer uma coisa nova. Falei, vou fazer um projeto online onde eu possa ajudar dentistas, principalmente o clínico geral, que o especialista já faz. Especialista em periodontia, implantodontia já faz. Possa ajudar o clínico geral
a dominar a preservação do rebordo alveolar pós-extrações. Eu dei o nome de 6 em 1 da odontologia para esse protocolo. Por quê? Porque são 6 benefícios que você consegue com um único protocolo. Os 6 benefícios são promoção da saúde do seu paciente, já que a prevenção primária falhou, a secundária também falhou, você ainda teve uma escolha de promover a saúde do seu paciente. Facilidade, segurança e previsibilidade na sua clínica diária. À medida que você conhece o passo a passo do que você vai fazer, você vai ter esses benefícios. Você vai ter confiança para fechar seus orçamentos, porque você sabe por que o seu paciente deve fazer, você sabe explicar para o seu paciente por que ele deve fazer, você conhece a justificativa biológica para se fazer e o paciente vai entender e você vai fechar seus orçamentos. Você vai ter lucratividade, porque você vai ganhar em dobro por hora clínica no seu consultório, em relação a uma extração simples. Esse protocolo ele começa antes, lá atrás, ele começa, o passo a passo vem desde que o paciente marca uma consulta, chega para a primeira consulta, passa por uma anamnese direcionada, passa pelos exames complementares, radiográficos, tomográficos, passa pelo exame clínico intra-extraoral, passa de sentar, de conversar, dele entender, você dar escolhas para ele, porque até uma exigência legal, né? Você dá escolha para o seu paciente. Você não pode simplesmente extrair o dente e ponto. Não, você pode. Se o paciente não aceitar, você pode até fazer por escrito que ele não aceitou. Mas é sua obrigação de dar todas as possibilidades para ele. E o interessante na hora de dar todas as possibilidades para ele é você explicar quais são as consequências de não fazer também. E o paciente vai entender perfeitamente. Então, se você é recém-formado, vamos voltar lá atrás. Se você está desmotivado, não se sente valorizado no seu consultório, é hora de virar o jogo, é hora de fazer coisa nova, de dar um gás novo aí nos seus procedimentos, na sua equipe, no seu time. E fazer coisa nova, oferecer uma coisa nova, uma coisa previsível, uma coisa biologicamente importante para o seu paciente. Isso é super importante, é o conhecimento, a autoridade que você passa. Se você é recém-formado, oxe, maravilha, você vai aprender o jeito certo de se fazer uma extração com preservação e o porquê que você tem que fazer isso tudo. Agora, se você quer saber mais, baixe o guia completo do 6 em 1 da odontologia, domine a preservação do rebordo alveolar pós-extrações e ganhe o dobro em hora clínica. Entre no meu site www.sandrafabiano.com.br, lá você vai ver o guia, você vai baixar o e-book, vai ter todas as informações que você precisa saber para fazer esse protocolo. Além do que, continue com a gente. Olha, a gente tem aqui em todas as mídias várias lives, vários vídeos, muita coisa para você entender melhor isso também. Eu acho que você deveria dar uma olhada, tem muita coisa para você ver. Em todas as mídias, tem no Facebook, tem no Instagram, tem no YouTube, é só você procurar. E outra coisa que eu gosto muito, fala comigo, me manda um direct ou me mande uma mensagem, me manda as suas dúvidas, suas sugestões, o que você está achando de tudo que eu falei. Vamos trocar ideias. Aqui a gente é um time. Nosso time é o time Regenera, que vai sair do forno também como uma comunidade onde a gente vai poder conversar.
Vocês vão saber isso já já. Nós vamos poder conversar, nós vamos poder no futuro discutir casos complexos, nós vamos ser um por todos e todos por um, igual os Três Mosquiteiros, né? Então, eu tenho o maior prazer em atender vocês. Fiquem com a gente, façam parte do time Regenera. Um abraço e até a próxima live ou vídeo. Um beijo.